Então, sobre o funcionamento do psiquismo, queremos dizer que a nossa ferramenta psíquica, ela é construída de conhecimentos, de informações, de experimentação e de treinamento das capacidades psíquicas, visando fazer a leitura daquilo que se passa no psiquismo ou na mente da outra pessoa, o que se passa no seu campo vibracional, no seu campo emocional, no seu campo psíquico, mental e espiritual, para que a gente possa identificar os problemas aí existentes, como eles foram estruturados, construídos, para que a gente possa então não só tratar isso nas personalidades que vivenciaram esses problemas, mas também esclarecer a pessoa que está em tratamento, para que ela possa corrigir alguns hábitos, alguns vícios, alguns aspectos que muitas vezes ela está alimentando, aspectos negativos que ela está alimentando inconscientemente, conscientemente, sem se dar conta o quanto aquilo pode ser prejudicial, ou até porque não acredito que aquilo vai dar problema, ou de forma semiconsciente também. Então, sempre há uma grande possibilidade de comunicação mental, ela precisa ser treinada, evidentemente, desenvolvida, mas todos nós somos equipados com esse potencial, com essa capacidade. E basta que nós aprendamos, então, a desenvolver esse equipamento e aplicá-lo de forma adequada. Eu vou falar um pouquinho sobre o processo de imersão de memórias e também o processo do despertar das personalidades do passado que vem afetar a nossa consciência. Podemos dizer que o nosso inconsciente, como repositório, como... Vou usar uma palavra que é um tanto inadequada para isso, mas talvez possa analogicamente dar uma ideia de como isso funciona. O nosso mundo inconsciente, essa instância chamada inconsciente, é o local onde residem ou se alojam ou estão registradas vivências de passado em formas de personalidades ou de arquivos de memória. Quando um arquivo desse precisa ser trabalhado por necessidade evolutiva do espírito, do ser em evolução, ou porque precisa ser vivenciado, precisa ser novamente experimentado, reexperimentado, então esse arquivo é deslocado do inconsciente, é despertado, vem para essa instância chamada ego, onde sempre existem várias personalidades já despertas. Então esse arquivo é acrescentado ali, e dizem os orientadores espirituais que em média nós estamos sempre trabalhando com 7 personalidades despertas que interferem na nossa consciência no dia a dia, interferem nas nossas decisões, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. E essa personalidade despertada e vindo para esse espaço chamado ego, ele começa então a criar interferência no consciente. Ele saiu do consciente, vem para o ego e começa a bater nas portas, digamos assim, do consciente. A partir do momento que isso acontece, o consciente passa a sofrer essas interferências, inicialmente de forma muito sutil, às vezes, em casos bastante raros, de forma bastante explosiva também, como no despertar síndromes mais agressivas, como a síndrome de pânico, por exemplo, que é um despertar mais agressivo do inconsciente, da personalidade que brotou do inconsciente, veio para o ego e já passa a interferir de forma agressiva. É como aquele visitante que chega e você diz que ele está já derrubando a porta porque ele quer entrar de qualquer jeito. Então começa a perturbar de forma muito intensa e muitas vezes consegue romper essas barreiras de proteção do consciente e passa a invadir a consciência e trazer todas as sensações de que está carregado para o consciente, produzindo então os mais variados transtornos. Mas a grande maioria deles aborda o inconsciente e invade o inconsciente de forma bastante lenta.
bastante sutil, e quando a pessoa percebe, o problema já está instalado, muitas vezes com lesões no campo físico, com distorções psiquismo, com mudanças, alterações de conduta, podendo gerar distúrbios bastante sérios. Então, essas personalidades despertam dessa forma por necessidade de evolução ou muitas vezes por causa de um deflagrador qualquer. Por exemplo, se a pessoa está viajando num lugar onde algo aconteceu com ele, de um lugar distante, onde no passado alguma coisa aconteceu com ele ali, já viveu ali e algo traumático aconteceu, e ele, ao transitar por aquele local, pode despertar a memória de passado. Ou quando encontra uma pessoa que lhe foi algoz no passado, ou teve uma participação muito vigorosa num drama qualquer da sua vida, em outra existência, então pode também despertar uma memória de passado. Mas tem N possibilidades: ouvir uma música, um som, um tom de voz, cruzar na rua com uma pessoa, né, uma cena que aparece lá na televisão, né, uma imagem qualquer pode despertar uma memória de passado que passa então a interferir na consciência e criar dificuldades. E são dificuldades que sintomas e problemas que não podem ser tratados, aliás, poder ser tratados podem com medicamentos, mas dificilmente serão curados com algum tipo de medicamento, dado que a memória continua aflorando, aquele arquivo continua aberto, e enquanto ele não for removido, tratado de alguma forma, ele não vai deixar de influenciar a consciência. É por isso que tratamentos contra a depressão ou alguns outros sintomas, algumas síndromes, não geram os efeitos esperados. São tratamentos de longo prazo, quando não de longuíssimo prazo, e quando se retira o remédio, o efeito aquele sintoma tende a reaparecer, porque o medicamento funciona como um bloqueador, mas não é uma solução definitiva. Ele apenas bloqueia, e assim que perde o efeito do remédio, o mal reaparece. Ele precisa ser removido do condomínio psíquico, da consciência ou principalmente do ego, do inconsciente. Então, podemos dizer que a consciência, apesar dos mecanismos de defesa que contém, mesmo assim, ainda ela pode ser afetada até por necessidade de evolução, porque se nós não tivermos a nossa consciência, nossas percepções ativadas, instigadas por alguma razão qualquer, por algum motivo, nós tendemos à acomodação. E sempre que alguma coisa nos perturba, nós ou vamos buscar uma solução, ou vamos buscar um entendimento, ou no mínimo reclamar muito, né? E ficar inconformados. E o inconformismo vai gerar outro tipo de problema, a reclamação também, e com isso nós teremos mais problemas ainda para serem investigados e tratados no futuro. Então, por isso a importância do autoconhecimento, do interesse em investigarmos as causas dos nossos sintomas, tratarmos as causas dos nossos sintomas, entendermos as causas dos nossos sintomas, porque nem todos os sintomas visam nos prejudicar, muitos visam nos impulsionar para um crescimento maior, para maiores patamares de conhecimento, de evolução. Eles são impulsionadores da nossa evolução, porque tem um ditado popular que diz que se nós não aprendemos, não caminhamos pelo amor, nós caminharemos ou aprenderemos pela dor. Assim funciona a lei divina. Se você tende a se acomodar nos seus hábitos que estão muito confortáveis, estão cômodos, você não precisa fazer esforço nenhum, não precisa aprender nada mais, você acha que não precisa, não tem hábito de leitura, de aprendizado, de ver o que os outros pensam, de estudar sobre as leis divinas, sobre as leis espirituais, sobre espiritualização, melhorar seus conhecimentos, você entra num processo de acomodação, muitas vezes de usufruto daquilo que do conforto que já tem,
ou das reclamações, se acomoda nas reclamações do que não tem. E acaba se atrasando no teu crescimento espiritual e cada vez mais limitando tuas capacidades ou embotando tuas capacidades. Porque todos nós sabemos que a evolução acontece de forma muito acelerada. Eu lembro ainda dos antigos telefones, né? Quando surgiu o antigo celular ou o cebolão, que tinha para você conseguir uma ligação, era quase precisava de um milagre acontecer. Hoje você tem esses moderníssimas máquinas na mão que funcionam te trazendo uma infinidade de informações simultâneas, uma infinidade de possibilidades simultâneas, e isso ocorreu em poucos anos. E quantas vezes nós ficamos parados no tempo e não aprendemos a lidar sequer com essas máquinas? As crianças que chegam hoje já vêm sabendo muito mais do que nós. E nós vamos ficar parados no tempo, satisfeitos com aquilo que já aprendemos, ou vamos aprender um pouco mais? Então tudo isso é muito importante e tem a ver com o nosso processo de evolução, com o nosso consciente, com o nosso inconsciente, com o nosso subconsciente e com o nosso ego. Então quanto mais ativo nós formos, mais nós buscarmos de forma tranquila melhorar nossos conhecimentos, fazer o nosso autoconhecimento e buscar recursos que nos possibilitem essas investigações e esse tratamento, mais rápido será a nossa evolução, a nossa vida será mais satisfatória, mais produtiva, mais saudável. Então, se nós falarmos de um candidato a terapeuta espiritual e terapeuta psíquico, nós teremos que informar o seguinte: não só para o candidato a terapeuta, mas o candidato ao investigador psíquico, a fazer o autoconhecimento. Então, para que eu possa fazer isso de uma forma mais eficiente, eu preciso estudar um pouco sobre o psiquismo humano para entender os funcionamentos e sua estruturação. Então, eu tenho que saber dos meus processos psíquicos, como é que eles funcionam, como é que funciona meu raciocínio, que é esse instrumento que eu uso para pensar as coisas no dia a dia, o que eu quero fazer, o que eu pretendo da vida, projetar os meus negócios, o meu trabalho, para pensar o meu trabalho. Isso é raciocínio. Tem outra ferramenta que é muito importante, que ela invade a consciência quando o raciocínio é desativado, que são os pensamentos. Desses nós temos que ter um cuidado maior, porque os pensamentos que vêm do passado, vêm dessas personalidades que já estão em trabalho, vêm dessas memórias de passado que já têm seus arquivos abertos, deflagrados, eles passam a invadir a nossa consciência e nem sempre são pensamentos saudáveis, nem sempre são pensamentos construtivos, nem sempre são pensamentos que vão nos fazer bem. Muitas vezes são pensamentos traumáticos, desagradáveis, pessimistas, negativos, desanimadores, destruidores. São pensamentos maus conselheiros. Então, nós precisamos estar atentos para fazer uma diferenciação entre raciocínios e pensamentos, para entender um pouquinho do nosso próprio funcionamento. Existem maneiras de nós barrarmos pensamentos negativos? Existem sim. Não só podemos fazer isso conhecendo melhor os mecanismos da nossa consciência, os nossos limites de consciência, nossos hábitos, nossas tendências, porque muitas vezes nós temos hábitos negativos de nos apegarmos ou darmos guarida ou alimentar pensamentos negativos, como pessimismo, reclamação, irritação, sentimentos de desconfiança, preconceitos, conceitos equivocados que nós vamos alimentando, e aquilo vai ocupando cada vez mais a nossa consciência, vai se instalando no nosso cérebro físico de tal maneira que depois nós não conseguimos mais nos livrar daquilo com facilidade, se é que vamos conseguir nos livrar. E muitas vezes são pensamentos deprimentes que vão nos causar doenças, porque na medida que se passa a dar guarida a um pensamento negativo e alimentá-lo, sem dúvida nenhuma,
você pode construir uma doença e esse pensamento vai alimentar esse processo patológico, esse processo doentio, e pode te levar ao desencarne, a famosa morte do corpo, né? Porque não existe a morte do espírito. Muitas vezes a pessoa morre o corpo e ele continua com o mesmo problema por causa desses pensamentos. Às vezes continua décadas depois ainda alimentando a dor, o sofrimento, a doença que o vitimou, que tirou o corpo físico, mas ele continua preso a ela, continua alimentando aquilo, continua na reclamação, sem entender o que aconteceu. Então, quanto mais nós conhecemos sobre o psiquismo, mais nós conhecemos só a nossa natureza humana e nossa realidade espiritual, e aqui eu não estou falando de espíritos outros, estou falando de espiritual, da nossa natureza, de nós como espíritos humanos, como almas humanas, filhas de Deus em processo de evolução. Então é importante que nós aprendamos, que nós desenvolvamos mais conhecimentos sobre isso, sobre a nossa realidade, até porque neste milênio, que hora se inicia, nós teremos grandes necessidades de saber sobre isso, para dar uma condução de vida melhor para nós mesmos e para aqueles que estão ao nosso redor. O terceiro milênio nos cobrará isso. A nossa sensibilidade está muito aumentada, nossas percepções também. Temos catalogado em torno de 5 sentidos pela ciência, mas já estamos perto de 12, tais como vidência, sensibilidade, sensitividade, intuição e outros sentidos que já estão muito ativos em nós e que nos criam problemas se não soubermos administrar. Por exemplo, esse sentido que é semelhante à mediunidade, que te leva a perceber o que ocorre com a outra pessoa, o que vibra na outra pessoa, desde as suas angústias, suas irritações, dores, sofrimentos, suas depressões, e você sintoniza com isso muitas vezes e não sabe que está sintonizando. E com isso você acaba muitas vezes albergando sentimentos negativos que nem são seus, e você acaba construindo doenças e desarmonias em você em virtude da proximidade com outra pessoa com problema. Mas isso faz parte da natureza humana, nós não temos como evitar, mas temos como aprender a lidar com isso e evitar as más consequências. Não temos como evitar o sentido que está sendo desenvolvido, não temos como evitar a percepção, mas temos como administrar isso desde que tenhamos conhecimento sobre o assunto. Então, ainda com relação ao autoconhecimento, nós precisamos aprender a acessar, a investigar, identificar e tratar a causa dos desvios de condutas que são influenciados pelo inconsciente, alinhar o nosso psiquismo ou aprender, então aqueles que desejam ser terapeutas, aprender a alinhar o psiquismo das pessoas, orientando-as para uma vivência mais de acordo com a proposta do Evangelho. O Evangelho não é nada mais, nada menos do que um manual de bom funcionamento do ser humano. Se vocês forem estudar Evangelho, vocês verão que em nenhum momento o Evangelho de Jesus propõe religião. Ele propõe condutas, propõe uma conduta moral e ética. Em nenhum momento fala de religião, tanto que Jesus pregou tanto para os judeus quanto para outras religiões que existiam na época. Para quem quisesse ouvi-lo, em nenhum momento ele propôs a formação de uma religião. O que se denomina-se cristianismo significa os seguidores da proposta do Cristo. Não, o cristianismo não é uma religião. O cristianismo é uma filosofia de vida, uma proposta de vida. O que ocorre dentro do cristianismo é que se formaram religiões. Então é importante que a gente aprenda sobre isso, porque quanto mais nós vivemos dentro das leis divinas, dentro das leis propostas pelos grandes mestres que iluminaram a humanidade com seus conhecimentos, com as suas orientações, nós teremos uma qualidade de vida muito melhor. Então é importante que nós conheçamos essas leis básicas que regem os processos evolutivos
e orienta os seres para uma conduta mais tranquila e mais saudável. E com isso, temos que atentar para uma das leis, duas leis maiores, uma que diz que a semeadura é livre e a colheita é obrigatória, para que a gente saiba que todos os nossos pensamentos, sentimentos, emoções e ações têm consequências, porque é uma forma de semeadura. Eu estou com a minha mente ativa, vibrando um pensamento, um sentimento, uma emoção, planejando alguma coisa, ou agindo já materialmente, isso terá consequência. Então é bom que eu tenha sempre isso em mente, né? E que eu tenha em mente também a segunda lei divina, que é considerada as duas grandes leis, que é amar ao próximo como a si mesmo. Amar não é no sentido de gostar, é no sentido de respeitar e não criar problemas. Então esse sentimento de fraternidade, de amor, de compaixão, é um sentimento de respeito, de auxílio sempre que puder, porque a lei divina não diz que você tem que auxiliar quando você não pode, é quando você pode, quando você deseja. É lógico e claro que quanto mais eu procuro fazer isso, mais eu desenvolvo a minha espiritualidade, mais eu estimulo as áreas positivas e saudáveis da minha construção psíquica. Então é importante que eu exercite esses preceitos que são leis divinas. Quanto mais eu exercitar, melhor eu vou me sentir, mais saudável, mais feliz, e a vida também se abrirá em facilidades maiores para a minha caminhada evolutiva. Então, alertando para um outro aspecto, porque muitas vezes os nossos amigos que estão do outro lado da câmera perguntam assim, sim, mas o que isso tem a ver com apometria, com terapia de vida passada, com captação psíquica? O conhecimento sempre será muito importante para qualquer técnica terapêutica e para a sua vida no dia a dia. Então, se eu tenho conhecimento sobre psiquismo, e quando eu falo de psiquismo, eu estou falando de animismo também, porque psiquismo são atributos da alma humana, do espírito, como o animismo. Animismo é tudo que se refere às coisas da alma, tudo que se refere à alma é animismo. Então, às vezes a pessoa diz, mas tem que ter cuidado com o animismo, com a mediunidade, que não pode misturar uma coisa com a outra. A mediunidade é a capacidade que nós temos de intercambiar com espíritos. Nem todo mundo tem, alguns têm isso mais desenvolvido e outros têm como um programa de trabalho. E essa capacidade de leitura psíquica que está relacionado com o animismo, para mim é animismo puro isso, porque a partir do momento que eu estou usando os recursos da alma, estou usando recursos anímicos. Então isso é animismo puro, que não pode ser confundido com mistificação ou que é a intenção deliberada de tentar enganar os outros. Eu estou falando de estudos sobre psiquismo, sobre consciência, que são baseados em leis divinas e estão dentro da psicologia, da psiquiatria, do espiritualismo, da doutrina espírita, de todas as religiões do passado. Então, qualquer religião do passado que você pega, e todas elas têm raiz no passado, evidentemente, porque há não ser as que estão sendo criadas agora, todas elas falam da alma humana, do ser humano e até muitas vezes da constituição da alma humana e das condutas. Então, quando nós estudamos, por exemplo, o hinduísmo, lá está escrito que o conhecimento libera o karma, ou seja, se eu tenho um maior conhecimento do meu psiquismo, da minha natureza humana, da minha realidade evolutiva, eu posso, com base nesse conhecimento, me liberar de muitos problemas, de vícios que eu trago do passado, de condutas, de automatismos, de pactos, de traumas, de medos, de culpas do passado, de conceitos, de preconceitos, enfim, de
estruturas acomodadas, envelhecidas, que eu ainda possa estar utilizando na minha caminhada evolutiva. Então é extremamente importante que eu tenha esse conhecimento do psiquismo e tenha conhecimento das fontes onde isso está registrado, para dizer que é invenção de alguém, a invenção do Godinho, a invenção do Dr. Lacerda, a invenção de alguém, essas histórias todas. Não, é tudo com base, inclusive para os espíritos, com base na doutrina espírita. Eu tenho, por exemplo, a Gênese, em que o Kardec estabelece que o estudo das propriedades do perispírito, e perispírito é a estrutura de suporte para as manifestações da consciência e até mesmo do corpo físico. Então diz que o estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma abre novos horizontes da ciência e dá a chave de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então por falta de conhecimento da lei que os rege. Ora, quanta informação está contida nesse pequeno texto que foi escrito por Kardec. Então nós temos na doutrina espírita a chave de uma infinidade de conhecimentos e possibilidades que nos foram colocadas à disposição e que muitas vezes nós podemos estar utilizando, cultivando a doutrina espírita apenas no aspecto religioso, sem atentar para esse aspecto científico e filosófico que tanto bem nos pode fazer. Eu sempre gostei muito do aspecto filosófico e religioso da doutrina, porque se eu adotar uma boa conduta, uma conduta baseada em informações de nível ético elevado, e se eu estudar o aspecto científico que me mostra as causas e as consequências dos problemas que eu tenho, eu posso conduzir minha vida de uma forma muito mais tranquila. Então, isso é extremamente importante. Então, quando nós falamos de captação psíquica, de terapia de vida passada, de apometria, de tratamentos espirituais ou psíquicos ou terapêuticos, não importa o nome que se dê, porque tem hoje inúmeros tratamentos que são semelhantes e que se dão nomes diferentes, muitos até são iguais, apenas se denominam de forma diferenciada. Então, e que estão relacionados com a natureza humana, que são estudos da natureza humana e que tangenciam aquilo que é chamado de mediunidade, trabalho com a mediunidade, mas sem ser o exercício da mediunidade. Por exemplo, a própria captação psíquica, para que você possa realizar esse trabalho no consultório, você precisa estudar muito sobre o psiquismo, sobre a natureza humana, se exercitar no desenvolvimento das suas percepções para conseguir fazer uma leitura relativamente boa da mente da outra pessoa, da sua estrutura psíquica, do seu campo emocional, do seu campo mental. Você precisa de conhecimentos que foram desenvolvidos pela psicologia, pela psiquiatria, pela doutrina espírita, pelo espiritualismo e até mesmo as religiões ou não. Por exemplo, na Divina Comédia nós temos um repositório de informações sobre psiquismo e espiritualidade da maior importância. E, no entanto, não é um livro religioso, não é considerado nem um livro científico ou filosófico, é considerado um romance, uma comédia, né? Então, e no entanto, pode nos auxiliar muito e auxilia. Eu recomendaria a todos um estudo dos trabalhos do Dr. Paulo César Frutuoso, que tem investigações muito interessantes sobre isso, sobre os processos encarnatórios e a construção da caminhada evolutiva, né? E mesmo sobre a Divina Comédia. Então, sim, é muito importante esse estudo. Então, o que nós chamaríamos de propriedades do perispírito? O que o Kardec quis dizer com propriedade do perispírito? Ora, nós temos propriedades na estrutura perispiritual de plasticidade, de densidade, de ponderabilidade, de luminosidade, penetrabilidade, visibilidade, corporeidade, tangibilidade, sensibilidade global, sensibilidade magnética, expansibilidade, bicorporeidade, unicidade, perenidade, mutabilidade,
capacidade refletora, odor e temperatura. Vocês podem encontrar essas informações na obra do Zalmino Zimmermann, que é um estudo sobre o perispírito de forma muito aprofundada, muito interessante. Então você começa a perceber as suas imensas capacidades, imensas potencialidades que já estão disponíveis a você e que você pode nem estar utilizando. Por fluidos espirituais, poderíamos dizer emanações temperadas pelo sentimento do emissor. Por exemplo, eu estou vibrando um pensamento, um sentimento para uma pessoa. Esse sentimento e pensamento é temperado pelo meu estado de humor, pelos meus desejos, pelos meus sentimentos, pelo meu modo de ser, pelos meus aspectos positivos e negativos. O que nós podemos entender por atributos fisiológicos da alma? Podemos entender a inteligência, o pensamento, a vontade, a consciência, os pendores, a memória, a sensibilidade, etc. Tudo isso é muito importante para o nosso estudo, para a nossa reflexão, para o nosso aprendizado e para o nosso autoconhecimento e desenvolvimento do aspecto denominado espiritualização.